Febre amarela. Procura por vacina tem aumento de 70% em Juiz de Fora. Lembrando que essa é uma vacina segura e que com apenas uma dose, para toda a vida, a pessoa está imunizada. Dia especial. Criança vítima da tragédia em Janaúba, no norte de Minas, ganha festa de aniversário organizada pelo Corpo de Bombeiros. Elisângela, que é a mãe do Ícaro, repassou pra gente que o sonho dele era ter um aniversário e tudo, e que ele é muito apaixonado pelo bombeiro. Aí a gente chegou junto ao comando, o comandante, passamos a situação para ele de imediato abraçou a causa. E tem novidade em Pouso Alegre. Começa a funcionar o aplicativo Uber e moradores comemoram a chegada do serviço. Muito legal isso daí, muito legal mesmo, porque Pouso Alegre estava precisando, né? Uma cidade que está crescendo bastante e estava precisando sim de um novo transporte. Boa noite para você. O Mais Notícias dessa quinta-feira começa falando que moradores de Pouso Alegre, no sul de Minas, já contam com mais uma opção no serviço de transporte. Hoje, o aplicativo Uber começou a operar na cidade. A novidade pegou muita gente de surpresa. Não tô sabendo não. Primeiro é preciso baixar o aplicativo no celular. Em seguida, o usuário deve preencher um cadastro com alguns dados. Feito isso, é só acionar o serviço. O motorista que nos atendeu foi o Alexander. Ele tem 42 anos e deixou o emprego como segurança particular para se dedicar ao Uber na cidade. O grande começo agora vai ser com as pessoas de fora que já conhecem o trabalho do Uber. São Paulo, Belo Horizonte, que estão pela cidade. No carro equipado com DVD, ele também oferece balas e até água gelada. Tudo para agradar a clientela. Para prestar o serviço, o Alexander paga uma taxa por cada corrida para a empresa detentora do aplicativo. Além disso, também foi necessário preencher alguns pré-requisitos. Carro com banco de couro, um carro SW. E hoje aqui a gente está praticando a tarifa X, que é a tarifa normal. Nas ruas, os moradores já se mostram empolgados com a novidade. Muito legal isso daí, muito legal mesmo, porque Pouso Alegre estava precisando, né? Uma cidade que está crescendo bastante e estava precisando sim de um novo transporte. Nós entramos em contato com o Sindicato dos Taxistas aqui de Pouso Alegre, mas o presidente Sebastião Xavier disse que não iria dar entrevista sobre o assunto. Nós também conversamos com alguns taxistas. Eles disseram que o Uber não atrapalharia em nada o trabalho deles aqui na cidade. O aplicativo, que funciona em vários países, chegou no Brasil em 2014. No país, ele já está em mais de 100 cidades. Em Minas Gerais, são mais de 35 mil motoristas parceiros. No sul de Minas, Poços de Caldas foi a primeira a operar o serviço, que passou a funcionar em novembro do ano passado. Concorrente direto dos taxistas, o Uber já gerou muita polêmica. Uma delas foi registrada em Poços de Caldas no dia 10 de janeiro deste ano, quando um motorista do aplicativo foi agredido por 2 taxistas da cidade. Mesmo assim, o Alexander acredita que em Pouso Alegre a concorrência será pacífica. O Uber, igual aos taxistas, é uma profissão que está regulamentada, está dentro da lei. Eu acho que tem campo de trabalho para todo mundo. Ainda segundo o motorista do Uber, um dos diferenciais é o valor cobrado pelas corridas. Por isso, mesmo sendo uma nova forma de transporte alternativo na cidade, a expectativa é de que a cada dia mais e mais pessoas comecem a usar o aplicativo. Nos lugares que eu já utilizei essa ferramenta, eu acho que é um custo-benefício muito bom para os cidadãos. Então eu acho que vai dar muito certo sim, e a população de Pouso Alegre merece isso daí. Nós já dissemos isso aqui outro dia, mas é o mercado que vai regulamentar ou que vai regular essa atividade do Uber. O mercado que vai dizer se é uma atividade que veio para ficar, se é realmente sustentável ou se o fato de ser muito barato vai tirar essas pessoas de circulação logo, logo. Não dá para saber isso com antecedência. O que dá para saber é que a pessoa não pode assumir esse compromisso pelos motivos errados, né? Só por necessidade. Ela tem que enxergar nisso também uma
oportunidade. Se ela enxergar uma oportunidade, ela vai fazer direito e ela ajuda a própria atividade a se manter sustentável por mais tempo. Um outro assunto agora, a Polícia Civil prendeu o segundo jovem suspeito de matar o advogado e policial reformado Carlos Oliveira Barros, de 75 anos. O idoso estava desaparecido desde o começo do mês. Ontem nós falamos sobre esse caso aqui no Mais Notícias. Segundo a polícia, a vítima foi cobrar uma dívida de R$300 de Iago Jesus Lopes, de 20 anos. Com a ajuda de André Luiz da Silva Júnior, de 21, eles imobilizaram o advogado e o mataram com golpes de machado e depois jogaram o corpo no rio Paraibuna. Até agora, ele não foi encontrado. E também em Juiz de Fora, um avião saiu da pista e capotou no aeroporto da Serrinha. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo informou que todos os procedimentos foram adotados e os órgãos responsáveis foram acionados depois do acidente com a aeronave. As operações não foram suspensas. O avião foi removido e o aeroporto, que opera normalmente para pousos e decolagens, não foi registrado nesse acidente nenhum ferido. Hoje, no meio da tarde, 2 irmãos de 40 e 45 anos ficaram soterrados após a queda de um muro no Jardim das Oliveiras, em Varginha. Segundo testemunhas, Joel Reis e Cremilson Reis faziam a limpeza de um terreno atrás da casa deles quando o muro de arrimo caiu. Vizinhos acionaram o corpo de bombeiros, que fez o resgate das vítimas. Os 2 foram socorridos e levados para o Hospital Bom Pastor. Ainda segundo os militares, eles tinham apenas ferimentos leves, mas devem permanecer em observação no hospital. E mais um assunto agora, uma criança vítima da tragédia na creche Gente Inocente, em Janaúba, no norte de Minas, ganhou uma festa de aniversário do Corpo de Bombeiros da cidade. Além da surpresa, o garotinho, que completou 5 anos, ainda foi presenteado com uma farda da corporação. Antes de começar a festa, os bombeiros resolveram fazer uma visita surpresa para o aniversariante e levaram até um presente muito especial. Olha que tia trouxe pra você a sua farda mais linda! Ter uma roupa do Corpo de Bombeiros era um sonho do Ícaro, que acaba de completar 5 anos. Ícaro da Silva estava na creche Gente Inocente quando o vigia, Damião Soares dos Santos, de 50 anos, entrou na escola e colocou fogo em crianças e funcionários. 14 pessoas morreram na tragédia. Por causa do incêndio, o garotinho inalou muita fumaça e ficou internado em Montes Claros por cerca de 15 dias. Hoje, ele se recupera bem em casa. Muito agradecida, né, por ele ter feito isso na vida do meu filho, que hoje é uma data especial para ele, muito importante. Enquanto parte dos militares estava na casa de Ícaro, no pelotão do Corpo de Bombeiros, uma verdadeira força-tarefa para montar uma outra surpresa. Nós abrimos aqui esse espaço para receber essas pessoas envolvidas essa família, né, assim, que as pessoas, na verdade, elas formaram uma família envolvidas nesse incidente. Assim que chegou no pelotão dos bombeiros, Ícaro quis conhecer as viaturas da corporação. Ele ficou impressionado com tudo o que viu. A ideia da festa surpresa partiu da sargento Jaqueline. A equipe de socorristas, liderada por ela, foi a primeira a ter contato com o garoto depois que ele foi socorrido para o Hospital de Montes Claros no dia da tragédia. A Elisângela, que é a mãe do Ícaro, repassou pra gente que o sonho dele era ter um aniversário e tudo, e que ele é muito apaixonado pelo bombeiro. Aí a gente chegou junto ao comando, o comandante, passamos a situação para ele de imediato abraçou a causa e assim, falou assim, não, nós vamos fazer o aniversário dele e vamos chamar todos os meninos que foram envolvidos no acidente. A festa teve de um tudo, doce, pipoca, algodão doce, bala, salgados, tudo, mas tudo mesmo que uma criança deseja no dia de aniversário. Além de, claro, muitos presentes. Na hora de cantar os parabéns, as boas lembranças abrem espaço para a emoção e o carinho dos novos amigos da família. Bom, aqui no aniversário do Ícaro, de 5 aninhos, nós já vimos de tudo. Muita festa, muita alegria e agora há pouco foi os parabéns. Para você que é mãe, emoção a mil, né? Muita emoção. Nossa, eu não esperava isso tudo, entendeu? Eu, assim, estou emocionada porque, nossa, é uma coisa assim de Deus. Você acompanha comigo um giro da reportagem com notícias de outras regiões do estado nessa quinta-feira. Morreu hoje, em decorrência da febre amarela, o compositor Flávio Henrique Alves de Oliveira. Ele também era presidente da empresa mineira de comunicação
órgão do governo que integra a Rede Minas e a Rádio Inconfidência. Flávio Henrique tinha 49 anos e estava internado desde a semana passada no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Flávio Henrique tinha parcerias com Fernando Brant, Zé Cabaleiro e Márcio Borges. Ele havia comprado um imóvel no distrito de Casa Branca, região de Mata, em Brumadinho, onde teria contraído a doença. De Belo Horizonte, Paula Branches. Em Itarumirim, no leste do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais realizou a Operação Armagedon contra o tráfico de drogas. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva, 4 mandados de internação de adolescentes e 20 mandados de busca e apreensão. A ação contou com cerca de 90 policiais e a ajuda de cães farejadores, além do apoio aéreo através do helicóptero Carcará. Os presos e os menores apreendidos foram encaminhados para a delegacia de Governador Valadares. De Governador Valadares, Camila Dourado. O Boa Esporte enfrenta daqui a pouco o Atlético Mineiro no estádio do Melão, em Varginha. O jogo das duas equipes encerra a primeira rodada do Campeonato Mineiro, que começou ontem. Poucos minutos antes do jogo, os torcedores já estão chegando aqui no estádio do Melão, em Varginha. Boa Esporte e Atlético Mineiro se enfrentaram 11 vezes em toda a história, todos pelo Campeonato Mineiro, desde quando o Boa ainda era Ituiutaba Esporte Clube. Desses 11 jogos, o Galo venceu 10 vezes e o Boa apenas uma vez, que foi em abril de 2015, pelo placar de 2-0. Depois disso, o Boa Esporte não conseguiu mais vencer o Atlético Mineiro. No ano passado, o time de Varginha disputou o módulo 2 da competição estadual. Então esse confronto de hoje marca o retorno do Boa Esporte à elite do futebol mineiro. O treinador Oswaldo de Oliveira, técnico do Atlético, optou por colocar em campo hoje jogadores mistos, tanto titulares quanto reservas. Essa estratégia usada dele é para que os jogadores criem um volume de jogo maior e também para que possam participar das duas competições, tanto o Campeonato Mineiro quanto a Copa do Brasil, que começa nos próximos dias. Letícia Reis, para Mais Notícias. Muito bem, essa foi a nossa Letícia Reis, que está lá no gramado agora acompanhando o jogo de pertinho, e amanhã traz um resumo do que foi Atlético e Boa nessa quinta-feira. E o Cruzeiro venceu o Tupi ontem no Mineirão, na estreia do Campeonato Mineiro. Todos os jogadores do Cruzeiro foram apresentados no telão. Até pouco tempo, Fred estava no rival, Atlético. Mas nem por isso deixou de ser bem recebido. De volta ao Cruzeiro após 13 anos, Fred se jogou na ideia de poder marcar o reencontro. A bola até parecia procurá-lo. O atacante também quis servir os novos colegas. Fred desta vez não fez o dele, mas ajudou a construir a vitória cruzeirense no primeiro jogo do Campeonato Mineiro. Nessa outra assistência de Fred para Rascaeta, o uruguaio balançou a rede do Tupi de Juiz de Fora, mas o gol foi mal anulado pela arbitragem. No segundo tempo, tabela de Fred com Rafinha pela esquerda. Robinho aproveitou para marcar 1-0 para o Cruzeiro. Fred seguiu tentando. Henrique acertou a trave. Mas foi Rafinha quem fechou o placar. Cruzeiro 2, Tupi 0. Criamos provavelmente mais 10 oportunidades, boas oportunidades de marcar. E isso
tem a ver com a base que conseguimos manter do ano passado, certamente. Uma ideia de trabalho com pequenas modificações no jeito de jogar, com a qualidade dos jogadores que é indiscutível. E o América venceu o Patrocinense de virada no Independência. No primeiro teste da temporada, o América queria fazer bonito, mas quem saiu na frente foi o Patrocinense. Depois de boa jogada pela direita, Leomir desviou com categoria para abrir o placar. Logo no início do segundo tempo, Ailon deixou Bruno Moreno no chão e cruzou para Giovani empatar o jogo. O gol da virada saiu depois deste cruzamento de Renan Oliveira. Rafael Moura comemorou, mas o último a tocar na bola foi o zagueiro Diego Borges. Gol contra. Fim de jogo. América 2, Patrocinense 1. O controle do jogo é uma coisa que a equipe a gente tem como marca, né? Mesmo quando a gente jogou contra equipes gigantes do futebol brasileiro, a gente sempre buscou isso. Ter uma boa posse de bola, controlar o jogo, tocar bem. Eu acho que é uma tendência que a gente precisa manter firme aí. É o América que com isso conseguiu ano passado o brilhante título de bicampeão do Campeonato Brasileiro da Série B. Se mantiver, vai dar trabalho no Mineiro também. Outros 3 jogos abriram a primeira rodada do campeonato. Jogando em casa, o Tombense venceu Vila Nova por 1-0. A Caldense foi até Governador Valadares e bateu o Democrata por 2-1. E o Uberlândia perdeu para o RT no Parque do Sabiá por 2-0. Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians estreou com derrota. O Timão, atual campeão da competição, campeão brasileiro também, recebeu a Ponte Preta no Pacaembu e perdeu por 1-0. O São Paulo também estreou com derrota. O tricolor paulista foi até Sorocaba e perdeu por 2-0 para o São Bento. E pelo Campeonato Carioca, o Flamengo venceu fora de casa o Volta Redonda por 2-0, ontem à noite no estádio Raulino de Oliveira. Já o Fluminense não conseguiu passar pelo Boa Vista e perdeu por 3-1. O jogo foi ontem à tarde na cidade de Saquarema. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, o Vasco recebe o Bangu no estádio de São Januário. Nós vamos agora à previsão do tempo, um breve intervalo e voltamos na sequência. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou hoje os resultados do Enem 2017. Com a divulgação da nota, os estudantes podem se candidatar para cerca de 240 mil vagas em 130 instituições superiores estaduais e federais que usam esse sistema de seleção unificado, o SISU, como forma de ingresso para as aulas, para os próximos semestres. As inscrições para o SISU ficarão abertas de 23 a 26 de janeiro. Além do SISU, a nota do Enem também pode ser usada para se candidatar ao ProUni, ao FIES e para universidades portuguesas. Os candidatos podem acessar os resultados e mais informações pelo site enem.inep.gov.br. As mortes por febre amarela no estado têm deixado as autoridades em alerta. Algumas cidades, os postos vão melhorar o atendimento de funcionamento para atender a população. A procura pela vacina contra a febre amarela aumentou 70% em Juiz de Fora nesta semana. A preocupação cresceu desde que foram confirmadas as mortes de moradores em cidades próximas. Um homem morreu em Mar de Espanha e outro em Goianá. Os casos serviram de alerta. As vítimas se encaixam no perfil das pessoas que morreram de febre amarela em Minas Gerais. Eram homens na faixa de 45 anos e moravam em locais próximos a matas. De acordo com o último
último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, dos 22 pacientes confirmados com a doença, 15 morreram. 46 casos estão em fase de investigação. Um deles é de um homem de Viçosa que morreu em Belo Horizonte. Um paciente com sintomas da doença está internado na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora e outro no Hospital Albert Sabin. Um trabalho preventivo tem sido feito, principalmente na zona rural do município. A intensificação da vacinação, com bloqueio sanitário, com trabalho de porta a porta com as equipes volantes junto às comunidades rurais, lembrando que essa é uma vacina segura e que com apenas uma dose, para toda a vida, a pessoa está imunizada. As 63 unidades básicas de saúde de Juiz de Fora passam a funcionar a partir desta sexta-feira, também na hora do almoço. O objetivo é beneficiar quem trabalha em horário comercial e não conseguiu se vacinar. Além da vacinação, o combate ao Aedes aegypti, mosquito que transmite a doença, é importante. Nós reforçamos para toda a população manter aqueles 10 minutos semanais durante todas as semanas dentro das suas residências, verificando no fundo da residência as suas calhas, os potinhos de plantas, aqueles sanitários em desuso que possam acumular água e fazer essa verificação, porque o Aedes aegypti também é um possível vetor para a febre amarela. O norte de Minas não tem nenhum caso confirmado de morte por febre amarela. Mesmo assim, os municípios de Montes Claros, Manga, Mirabela, Olhos d'Água, São Francisco, Várzea da Palma e Varzelândia vão reforçar a vacinação. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, 2.600 doses já foram aplicadas neste ano na região. No sul de Minas, um idoso de 88 anos morreu em Poço Fundo com sintomas da doença. Amostras de sangue do paciente foram encaminhadas ao Instituto Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, para análises. O resultado ainda não foi divulgado. Em Poços de Caldas, a vacina está sendo aplicada em esquema normal em 21 unidades de saúde. A Secretaria de Saúde de Pouso Alegre informou que, embora o município também não tenha registros de mortes por febre amarela, a vacinação foi reforçada em 15 postos. Bom, na chamada dessa reportagem, o apresentador tropeçou um pouquinho na informação, mas para deixar claro, em algumas cidades os postos vão ampliar o horário de funcionamento para atender a população. Agora, um outro assunto, uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que o nosso corpo tem capacidade para reverter os prejuízos de uma vida sedentária. Mas há uma idade limite para isso. É preciso começar a praticar exercícios com pelo menos até 45 anos de idade. Da calmaria da sombra para a pista pode ser um caminho longo para alguns, mas é esforço em nome da saúde. Eu me sinto preparado para o dia, encarar o dia com mais disposição. É possível ter mais saúde e qualidade de vida, mesmo se você é dos que não costumam suar a camisa com o esporte. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que dá para reverter o sedentarismo em pessoas que têm entre 45 e 64 anos. Então, se a pessoa, mesmo tendo uma vida sedentária, já com alterações cardiovasculares, começa a praticar atividade física pelo menos 3, 4 vezes por semana, por 50 minutos a 1 hora, ela vai ter um ganho significativo e essas alterações que ela já apresenta no coração são potencialmente reversíveis. Começar uma atividade física, mesmo que tardiamente, torna o nosso organismo capaz de se adaptar à nova condição e compensar o período de sedentarismo. Porque normalmente é por volta dos 45 anos que começam a surgir os sintomas de algumas doenças. Problemas como pressão alta e insuficiência cardíaca, por exemplo, podem ser evitados, mas ainda é preciso ampliar a pesquisa de acordo com o médico cardiologista. Então a gente não sabe exatamente como cada grupo populacional, se o sexo é um fator que influencia ou não, se a raça é um fator que influencia ou não, quais antecedentes podem influenciar ou não nesse tipo de resposta. Seu Silas já foi paciente com quadro de hipertensão, sofria crises respiratórias e fumava 2 maços de cigarro por dia. Minha disposição para mim é igual 25 anos, não tem diferença nenhuma. Além da prática de artes marciais, caminha longas distâncias todos os dias. Da Rui Barbosa eu vou até a Paulista a pé. Às vezes vou até o Hospital das Clínicas a pé, então, dá 1 hora, 1h15, por aí.
Renovar o quadro clínico é possível, mas o especialista lembra que o mais importante é não perder tempo quanto à dedicação a atividades físicas. Caminhadas são um bom começo, de 3 a 4 vezes por semana, 50 minutos por dia. Deve esperar para começar a prática de atividade física, porque ela não tem a certeza que ela vai chegar aos 45 ou 55 anos de idade sem nenhuma doença cardiovascular grave, como um acidente vascular cerebral com uma sequela, como um infarto agudo do miocárdio com insuficiência cardíaca, ou eventualmente ela pode ter morte súbita. Ela pode nem chegar viva a essa idade pela falta de atividade física. Que medo. Mais notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.